Olá, eu sou o Rodrigo Lacava, represento o departamento pessoal da CADES Consultoria e nesse vídeo abordaremos os principais pontos de alteração das normas trabalhistas conforme o governo promoveu nos últimos dias. Como todos sabem, ele fez aí um processo de consolidação de revisão, né, de todas as normas, né, e consolidação dessas normas em apenas 15 atos normativos, né. Então ele revisitou aí mais de 1.000 normas existentes, todas aquelas que já eram obsoletas, que estavam em desuso, ele revogou, e as que continuam vigentes, ele manteve ali uma nova redação, uma nova repaginação para essas normas, concentrando elas em apenas alguns atos, tá? Isso é importante falar que não teve uma mudança na estrutura das leis, né? Não teve ali uma mudança na hierarquia, né, das leis, de como elas estavam já reproduzidas, né? Elas continuam sendo válidas conforme foram instituídas, mas sim a forma como elas estão regulamentadas e como elas vão estar disciplinadas, operacionalizadas daqui para frente, tá? Todo esse atos, né, eles foram instituídos ali pelo decreto 10.854, tá? A intenção do governo foi super positiva, né? Ele praticamente pegou todo aquele emaranhado de atos, normas que já existiam, né, e consolidou em apenas alguns, né? Então facilitou muito a análise das empresas, né? Essa condição vai fazer com que as empresas consigam ter uma melhor clareza aí da legislação e, consequentemente, aí as suas aplicabilidades, né? E uma das questões que o governo também relacionou nessa norma, né, nesse decreto, foi que a cada 2 anos, né, havendo necessidade, ele vai revisitar esses atos normativos e vai atualizar se for necessário, né? Isso justamente para fazer com que a legislação sempre se mantenha atualizada. Bom, o decreto ele veio por capítulos, né? Então os capítulos foram reeditados, né, dentro desse decreto, né? Então alguns atos foram instituídos, né? A gente vai discorrer alguns aqui durante esse vídeo, mas a maior parte deles já existiam, eles só foram repaginados aqui nesse decreto, né? Ganharam uma nova publicação aqui e justamente em alguns pontos, né, teve uma nova redação, mas basicamente não muda nada, né? A estrutura, como eu já mencionei, ela continua valendo o que já estava previsto aí na legislação. A vigência desses atos, né, principalmente falando em específico desse decreto, é a partir de 30 dias aí da data da publicação, ou seja, ele vai entrar em vigência aí em 10 de dezembro de 2021. Com exceção aí de alguns capítulos, né, especificamente aí falando do PAT, que entra em vigência 18 meses após aí a data da publicação aí do decreto, né? O PAT, a gente vai ter uma parte específica, né? Vamos fazer um vídeo aí específico para tratar sobre essa matéria, né? Ele teve algumas alterações mais pontuais aí na forma de como ele está reproduzido nas portarias que já estavam vigentes, e a gente vai abordar um vídeo específico aí para falar sobre as alterações do PAT. Bom, os principais aspectos, né, que a gente encontra aí no decreto, né, a gente vai fazer aqui um panorama geral, né, sobre os principais pontos que estão aqui relacionados no decreto, né, entre eles a questão de comercialização, certificação, comercialização de EPIs, né, como vai funcionar toda essa regulamentação desses equipamentos de proteção, né. Ele instituiu ali métricas, né, para mediação de conflitos coletivos do trabalho, né, então dentro dos principais aspectos ele possibilitou o uso de ferramentas eletrônicas e digitais, né, para poder fazer toda essa arbitragem, né. Regulamentou o que já estava previsto em relação à prestação de serviço de terceiros, né, então ele trouxe ali a possibilidade de terceirização da atividade fim.
né, e todos os seus reflexos. Sobre o Vale Transporte, ele ratificou a não possibilidade de pagamento em dinheiro, né, como já era previsto anteriormente, então ele deixou de forma expressa aqui que os pagamentos não podem ser realizados em dinheiro, com exceção ali da categoria de doméstico, que ele trouxe condições específicas para a categoria doméstico, né? Também no ato ele desobrigou as empresas a fazer essas atualizações de uma forma anual e sim, né, com base na necessidade, né, de mudança de percurso quando houver a questão do Vale Transporte, né, então de fazer essas atualizações conforme houver a necessidade. Em relação ao PAT, nós já mencionamos que vamos fazer um material específico para tratar todos os impactos que acercam esse tema, tá? E também trouxe a questão de guarda de documentos de forma eletrônica, tá? Tudo isso já era previsto anteriormente e foi transcrito nessa norma novamente, né? Outra portaria que trouxe um grande impacto na área trabalhista foi a 671, né? Ela praticamente ela disciplina todos os pontos que estão regulamentados pelo decreto 10.854, né? Então, ele pegou dentro dos principais aspectos, né? Vamos relacionar aqui alguns. Ele reuniu, né? Existiam mais de 12 portarias tratando aí sobre a regulamentação da CTPS, né? Então ele consolidou nesse único material. Então, de certa forma, a CTPS ela não tem, ela hoje é a CTPS digital, ela é instituída através do CPF, né, dos trabalhadores, salvo em situações residuais, aí ainda é emitida a carteira física, mas de forma geral, todas as modalidades de contratação passam aí a utilizar a carteira de trabalho digital, que é instituída, que é com base aí na numeração de CPF, né? Consolidou novamente os prazos do e-social, que já estavam previstos em atos normativos anteriores, né? As documentações que, de certa forma, implicam no registro de empregados, né? Sobre o trabalho autônomo, aqui é o ponto que chamou a atenção, que ele ratificou nessa portaria, foi que presente a subordinação jurídica será será reconhecido o vínculo trabalhista, né? Ainda que seja por um intermédio de pessoa jurídica. Então, empresas que utilizam aí essa modalidade de contratação, fiquem atentas a esse exposição que a portaria trouxe, tá? Trouxe regulamentação sobre o trabalho intermitente, né? Ele só reproduziu novamente o que já estava regulamentado em atos anteriores. Sobre jornada de trabalho aos domingos e feriados, ele também expôs a regulamentação para autorização de trabalhos de forma transitória ou de forma permanente. É importante mencionar para vocês que fez a manutenção de todas as categorias, né, que já existiam permissão para trabalho permanente, né, entre elas bares, restaurantes e similares, né, isso já existia a possibilidade de autorização permanente para essa categoria. E também aqui na esteira do que já estava mencionado anteriormente, ele manteve ali a questão do trabalho nos domingos, né? Uma folga a cada 7 domingos, a cada 7 semanas, uma folga tem que coincidir com os domingos, tá? Então, salvo se em convenções coletivas existir disposição diferente, as empresas que estão com autorização tanto transitória ou autorização permanente, elas têm a possibilidade aí de conceder a folga uma vez coincidindo com os domingos, pelo menos ao limite de cada 7 semanas, tá?
É importante dizer que isso tem que ser observado, o que está também disciplinado, né, para fazer a utilização dessa condição, se existe alguma previsão, alguma condição expressa aí em documento coletivo, né, seja acordo coletivo, convenção coletiva. Empresas que são do comércio, né, elas, na verdade, já existia uma lei sendo regida também, que elas têm que coincidir a folga, né, a cada, no máximo, 3 semanas, uma folga tem que coincidir aos domingos, tá? Então, também não teve uma alteração na legislação para essas empresas, ele só ratificou aqui na portaria também essa informação, né? Ele trouxe regulamentação para prorrogação de jornadas em atividades insalubres, né, que carece de uma autorização, né, da chefia da Unidade de Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho, né, ou documento coletivo, tá? Então, trouxe também previsão em relação a esse tema. Uma das mudanças mais expressivas que a gente notou aqui nesses atos que o governo promoveu foi a questão de revogar a portaria 1510 de 2009, né, e também a portaria 373, né, que mencionavam aí sobre a utilização dos equipamentos de ponto eletrônico, né. Então, a partir dessa portaria, se a empresa optar pela marcação de ponto de forma eletrônica, ela vai ter 3 modalidades ali que ela vai poder adotar, né? O REP-C, que é o REP convencional, registrador eletrônico de ponto convencional, o REP-A, que é o ponto alternativo, né? E o REP-P, que é por programa de tratamento de dados, né? E isso tudo anteriormente só era previsto, só poderia através de um equipamento que fosse homologado pelo Ministério do Trabalho, né? Então agora existe a possibilidade, né? As empresas vão precisar que fornecem esses equipamentos estarem atentas às certificações que são necessárias, mas agora a portaria ela traz a possibilidade, se a empresa optar por uma marcação de ponto de forma eletrônica, de utilizar uma dessas 3 modalidades, né? É importante dizer que se a empresa, né, quiser optar pela marcação manual ou marcação mecânica, ela também pode, né, a legislação, a portaria também preveu aqui a manutenção dessas 2 formas de marcação, né, acima de 20 empregados é obrigatória a marcação de controle de ponto, né, de controle de frequência, isso também está previsto aí nesse ato normativo. Importante que todas essas medidas, né, elas se atentem às certificações aí que o governo está impondo, tá? Então, tudo isso a gente vai até mencionar daqui a pouco, ele não entra em vigência de uma forma imediata, né? Ele vai entrar em vigência em fevereiro de 2022, tá? Ele fez ali a manutenção de lugar para guarda de filhos, né? Quando a empregadora tiver mais de 30 empregadas mulheres, então ele reproduziu os textos que já estavam na legislação anterior nesse ato normativo, né? Ele condicionou também reembolso de creche, né? Conforme previsão em acordo ou convenção coletiva, né? Então nada diferente do que já existia anteriormente. Ele preveu regulamentações em relação ao trabalho temporário, né? Então ele fez a manutenção das possibilidades de contratação através de trabalho de trabalhador temporário, né? Ou por motivo de aumento de demanda ou por alguma substituição transitória, né? E um dos principais pontos que ele trouxe, que ele instituiu nessa portaria e no decreto, foi a instituição do ELITE, né, que é o
controle de livro de expressão de forma eletrônica, né? Então ele não ainda definiu uma data expressa para poder aplicando ali o livro, né, de inspeção eletrônica, mas ele já preveu aqui que os controles de inspeção eles passam a ser de forma eletrônica, né? Isso significa que as empresas não vão mais precisar manter nos estabelecimentos aqueles livros capa preta que obrigatoriamente deveria ser apresentado aos auditores ou agentes fiscais, né? Então, tudo isso agora passa a ser controlado de forma eletrônica, inclusive as notificações que a empresa eventualmente venha a receber, ela vai receber através do Elite, né? Então, o Ministério só não definiu ainda a data que de fato inicia a vigência, mas já preveu, já instituiu que agora a marcação, né, de notificações e o acompanhamento se dará através do Elite, né? Logicamente, as nossas equipes vão mantê-los orientados ali sobre o início da vigência e de como vai ser instituído ou implantado aí a, esse livro de expressão eletrônico. Como já estava definido anteriormente, né, desde o início do e-social para as empresas, né, na parte de folha de pagamento, o CAGED e a RAIS eles deixaram de ser entregues através de um aplicativo do governo e passam a ser através do e-social, né? Então isso também veio definido aqui nesse ato normativo, né? Trouxe regulamentações sobre medidas discriminativas do trabalho, né, em relação a preconceito. Então trouxe melhores esclarecimentos aí sobre essas condições aí, né, que já existia anteriormente, né? Como no decreto ele trouxe melhores regulamentações em relação à mediação de convenções coletivas de trabalho, né? Então conflitos que ocorram, ele trouxe toda essa regulamentação, trouxe uma caracterização, né, mais expressa em relação também a fraudes, né, rescisões que possam caracterizar a fraude à lei, né, que são aquelas demissões seguidas aí de contratações dentro do período de 90 dias, né, aquelas rescisões que são sem justa causa e a empresa faz a readmissão desses empregados dentro do período de 90 dias. Então, ele trouxe condições aí para essas questões, né, para esses casos. Em relação à aprendizagem, ele trouxe nesse ato normativo a ratificação lá do controle de cotas, né, que ele segue o que já é previsto em legislação, que vai de 5% a 15% do quadro, né? Existia ali uma discussão em cima desse cumprimento alternativo de cota, né? Então ele ratificou aqui o critério para cota de aprendizagem. Entre outras disposições, ele trouxe também a quantidade, né? Ratificou aqui a quantidade de empregados aprendizes que são necessários por empresa, né? Empresas que tenham mais de 7 empregados em funções que demandam formação profissional, né? Então, ele ratificou aqui essa informação na portaria, né? Vale ressaltar que empresas que são do Simples Nacional e as entidades sem fins lucrativos, elas estão isentas aí de ter que ter os aprendizes, tá? As demais empresas estão obrigadas a manter aí a contratação de aprendizes. Ele fixou também que a negociação de horário é feita pelo estabelecimento cumpridor da cota de aprendizagem, em conjunto com a entidade, né, qualificadora, né? Então estabelecendo ali questões relacionadas ao horário, a carga horária do curso, né? Então isso tudo é feito pelo estabelecimento cumpridor ali da meta, né, da cota de aprendizagem. Ele trouxe, né, a previsão de estabilidade para quando
acabar o programa de aprendizagem, se o aprendiz, né, se o trabalhador aprendiz estiver em gozo de alguma estabilidade, o contrato ele é seguido até o fim dessa estabilidade, né? Ele trouxe também a questão de continuidade do aprendiz, se findar o período de aprendizagem e o empregador optar pela manutenção desse empregado aprendiz, a possibilidade de transformação em contrato por prazo indeterminado, né? Então aqui foram os principais pontos, né, que nós relacionamos em relação à aprendizagem, né? Em relação à vigência, né, dessa portaria, ela entra em vigor 30 dias após aí a data da sua publicação, então dia 10 de dezembro de 2021, com exceção de dois pontos, né, que é para fins de registro de ponto de forma eletrônica, né, as três novas modalidades que ele trouxe, e também para a parte de aprendizagem, né, e aí ele vai entrar em vigência no dia 10 de fevereiro de 2022, né. Para os demais tópicos, aí ele entra em vigência 10 de dezembro de 2021. Bom, em relação aos atos normativos, né, foram analisados também outros atos normativos, né, entre eles a portaria 547, né, que disciplina a forma de atuação de inspeção do trabalho, a instrução normativa número 2, de 8 de novembro de 2021, que dispõe procedimentos a serem observados pela Auditoria Fiscal do Trabalho, a portaria 667, né, que ela dispõe sobre auto de infração correspondentes ao FGTS e contribuições sociais, e a portaria 672, né. Essa portaria 672, ela regulamenta, né, ela disciplina aí procedimentos e programas em relação à segurança e saúde no trabalho. E existe também alguns artigos aí que estão disciplinando aí a questão do PAT, né, do Programa de Alimentação do Trabalhador. Esse a gente vai entrar em específico com vocês num material exclusivo aí para tratar desse tema, né. Vale observar que a portaria 672, ela não muda a forma ela não altera as normas regulamentadoras já vigentes, né? Elas continuam seguindo aí uma legislação apartada, mas sim a forma como elas estão disciplinadas, né? Então não mudam as obrigatoriedades aí das normas regulamentadoras que já estavam em uso, tá? Então muda só a forma aí como elas estão disciplinadas. Bom, chegamos ao final aí desse vídeo, tá? Agradeço a atenção de todos, né? E se for necessário, né, a equipe de departamento pessoal da CADES, equipe gerencial, estará à disposição aí para maiores esclarecimentos e orientações. Obrigado pela atenção de todos.